Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos falando sobre doenças causadas por bactérias. Vamos lá? Bom, inicialmente falaremos sobre as doenças que acometem o sistema urinário. A primeira é a leptospirose, causada pelo Leptospira interrogans. É uma bactéria que vai causar febre elevada, forte dor de cabeça, dores musculares, dor na panturrilha, e geralmente ela é transmitida pela ingestão de água contaminada ou de alimentos contaminados, como também contato direto, principalmente quando nós temos lá contato direto dos alimentos em situações de enchente, né? Os animais infectados, eles podem liberar através da urina, principalmente no caso dos mamíferos, né, ou roedores. E o tratamento inclui hidratação e o uso de antibióticos. Bom, é importante lembrar que nós temos lá não só os roedores como veículos de transferência da bactéria. Então, a urina, por exemplo, lá de mamíferos e aves também podem acontecer, ok? Como próxima doença, nós temos a gonorreia, uma das doenças associadas ao sistema genital. Ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, na maioria das vezes transmitida através da relação sexual. Nos homens, a infecção vai normalmente causar a infecção da uretra, e por isso o homem começa a eliminar a secreção e sente queimação e dor ao urinar. Pode acontecer também a vontade frequente de urinar, um corrimento turvo, né, na região do pênis ou na vagina, dor de estômago, sangramento menstrual anormal, né? O ânus e o reto também podem estar inflamados. Além disso, pode causar infecção também na garganta. O tratamento consiste na utilização de antibióticos. É importante lembrar que a mãe também pode transferir para o filho. Por isso é importante o tratamento logo nos primeiros dias que aparecem os sintomas. Além disso, né, nós temos também a contaminação que pode acontecer de mãe para filho, principalmente durante o parto. É importante que a mulher faça o pré-natal. A próxima doença também é associada ao sistema genital. Nessa doença, que é a sífilis, a bactéria responsável pela transferência é o treponema pálido. Ela causa ulcerações na pele, ulcerações na região genital. A pessoa apresenta, de novo, sensação e dor ao urinar, porque ela acomete principalmente a uretra. Tá? Corrimento novamente aparece. Sangramento também pode acontecer, menstrual anormal, corrimento vaginal, peniano. E a pessoa pode também ter dor frequente na região da genitália. Importante lembrar que o tratamento ele vem com a associação de antibióticos, né? O pré-natal, que é realizado no caso das mulheres que estão gestantes, e essa doença também pode levar a óbito. Então, é interessante que a pessoa procure o médico quanto antes, logo que aparecem os primeiros sinais e sintomas. Outra doença que nós temos aqui, causada por bactéria, é associada ao sistema respiratório, o antrax. Ela é causada pelo Bacillus anthracis. Essa bactéria, ela vai gerar na pessoa depressão, debilidade, né? Corrimentos hemorrágicos podem acontecer em diferentes orifícios do corpo, seja o nariz, boca, ouvido. É causadora também de ulcerações na pele, né? Como a gente pode ver aí na imagem. Ataca a mucosa da faringe, do intestino, da boca. Essa doença, ela pode ser adquirida através da ingestão de água contaminada ou até mesmo contaminar os animais através da ingestão de ração contaminada e do pasto também que esteja contaminado com a bactéria. Ela é conhecida também como carbúnculo hemático ou antraz, né? Febre esplênica, mesmo nome. Para o tratamento é utilizado o soro. Esse soro vai neutralizar a toxina que é liberada pelo bacilo e vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora significativa já nos primeiros dias do tratamento. Tá?
eu esqueci de falar, é uma doença que também afeta os animais, tá? Ela pode, geralmente, ela é mortal, ela pode levar a óbito. Outra doença que acomete o sistema respiratório é a pneumonia. A pneumonia ela é causada pelo Streptococcus pneumoniae. Esse Streptococcus, hoje nós já temos vacinas que previnem esse tipo de pneumonia. Tá? Essa infecção ela causa dentro do sistema respiratório uma debilidade, acomete principalmente os alvéolos pulmonares, o que evita a troca gasosa. A pessoa sente febre, falta de ar, suor excessivo, dor no corpo, calafrio, tremor, justamente por conta da febre excessiva, né, esse calafrio. Ela fica muito prostrada, né? Uma dor intensiva no tórax, justamente por conta da inflamação que acontece principalmente na região dos pulmões, né? A expectoração de catarro é frequente. Além disso, né, o catarro ele pode ser esverdeado ou amarelado, o que é comum também acontecer em outros tipos de infecções respiratórias. Mas a febre ela é muito intensa e bem alta. Então, assim que aparecem os primeiros sintomas, o ideal é procurar o médico. Pneumonia é uma doença que acometia com maior grau de severidade as crianças. Por isso, a introdução da vacina no calendário de vacinação, justamente por conta da questão da quantidade de mortes por pneumonia. Outro tipo de doença que acomete o sistema respiratório é a tuberculose. A tuberculose ela é causada pelo bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Como está descrito aí na imagem, ela acomete o pulmão e pode causar ulcerações, né? As bactérias, elas são espalhadas quando uma pessoa que está infectada tosse ou espirra. É comum que no caso da tuberculose, quando já está mais elevada, a pessoa tussa expelindo sangue dos pulmões. Justamente porque a região afetada pelos pulmões, ela vai lesionar, né? E ao ocorrer a lesão, por ser uma região extremamente irrigada por capilares sanguíneos, ele acaba eliminando esse sangue. A maioria das pessoas, né, não tem sintoma. O sintoma ele começa a acontecer quando a pessoa já está com um estágio muito elevado da tuberculose. Quando acontece o sintoma, né, o sintoma geralmente é a tosse, né, e que eu falei, às vezes com sangue e com a produção de secreção. O tratamento é feito com o uso de antibiótico, né, cuidando dos sintomas também. Evita-se utilizando a vacina, que já está inserida no calendário de vacinação, evitando o contato direto com pessoas contaminadas. Coqueluche, também conhecida como pertussis, tosse comprida, tosse convulsiva, uma tosse persistente causada pela espécie Bordetella pertussis, que é uma bactéria que acomete o sistema respiratório, né? Ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio chamado de estágio catarral, é aquele que vai produzir alguns sintomas, e nele está incluído um sintoma de resfriado, de febre moderada, produção de secreção, coriza, espirro. Então, inicialmente, não dá para se definir exatamente que é uma coqueluche, a não ser por exames. Depois existe um outro estágio, que é o paroxístico, que vai ser uma tosse irritativa, que a pessoa tem uma tosse persistente, aparentando ter falta de ar, de tanto tossir, né? Tosse frequente mesmo. E o estágio, o último estágio, que é da convalescência. Nesse estágio, a tosse desaparece e dá lugar aos episódios de tosse comum. A transmissão vai se dar através das secreções eliminadas pelos doentes, né, durante esse processo da tosse. E o tratamento ele tem que ser feito com orientação médica, com utilização também de uso de antibióticos. No geral, em todas as doenças bacterianas, a gente vai ter o uso de antibióticos, justamente porque é o antibiótico que combate a bactéria, né? Outra doença que acomete o sistema respiratório é a difteria, causada pela bactéria da espécie Conibacterium,
Essa doença causa infecção grave no nariz e na garganta. Ela pode ser evitada pela vacina, que já está sendo distribuída há muito tempo pelo SUS. Ela causa uma camada de matéria cinzenta que cobre a parte de trás da garganta, dificultando a respiração. A pessoa sente que tem alguma coisa pregada na garganta e tem uma necessidade de tossir. Os sintomas incluem a dor da garganta, febre, inchaço. Os gânglios linfáticos ficam inchados e ela sente muita fraqueza. O tratamento novamente é o uso de antibiótico que vai inibir a proliferação da toxina, da difteria, e que a gente tem a vacina disponível, né, que evita que aconteça a doença. Associados ao sistema linfático e cardiovascular, nós temos como exemplo, o primeiro exemplo, a peste. A peste é uma doença causada por uma bactéria chamada de Escherichia pestis. Essa bactéria, ela causa uma infecção bacteriana extremamente rara, né, mas ela é grave. Ela é transmitida por pulgas. A peste bubônica, como foi conhecida, tá, a doença causada por essa bactéria, ela pode se disseminar pelo contato com as pulgas infectadas. Então, uma vez infectada, a pulga ela acaba mordendo o homem, né? E isso faz com que o homem acabe carregando a bactéria. O tempo de vida dos pacientes que contraíam a doença foi de apenas uma semana. Então, ela foi uma doença extremamente contagiosa e, ao mesmo tempo, uma doença letal. Né? Dentro dos sintomas, nós temos lá febre alta, acima de 40 graus, a pessoa sentia muitos calafrios, vômitos, convulsão, pareciam caroços nas axilas, nas virilhas, nas regiões onde nós temos a incidência de nódulos linfáticos, né? Além disso, a pessoa podia convulsionar. Poderia aparecer também tosse, né, hemorragias por todos os orifícios do corpo, sejam eles narinas, boca, né? Além disso, além do sangramento, a pessoa também nos inchaços, nas regiões dos inchaços, ela sentia muita sensibilidade, então ao tocar, né? Nessa época ficou comum a utilização desse tipo de uniforme que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né? Que é o uniforme dos doutores de bico. Eles ficaram assim conhecidos, tá? Justamente porque esse era o uniforme que eles usavam, eles acreditavam que essa doença ela era passada pelo ar que tinha um odor mal cheiroso. Então, ao utilizar essa vestimenta, colocava-se ervas aromáticas no bico dessa estrutura, dessa vestimenta, né? E isso fazia com que eles acreditassem que eles iriam ficar imunes à doença. Bom, dentro das curiosidades que nós temos sobre a peste, como nós falamos, né? A peste ela é uma infecção bacteriana rara. Primeiro eu coloquei para vocês aí uma imagem de como ficaria a mão da pessoa, né? Além disso, o que se sabia sobre a doença na época era muito pouco. Então, ela foi uma doença extremamente contagiosa e não existia nenhuma técnica que poderia curá-la, né? As pessoas que pegaram a doença morriam. Eles utilizavam como técnica o sangramento, né? Porque não se sabia muito ao certo como que era a resposta da doença. E também uma técnica que eles usavam era colocar essas ervas aromáticas, né, queimar essas ervas para que elas liberassem esse odor. E fazer o banho também das pessoas com vinagre e com as ervas. Muitas doenças eram consideradas obras do diabo nessa época, né? Então, eles acreditavam que isso era uma penitência que estavam passando, né? E achavam que era uma praga. Então as pessoas achavam que era fruto de pecado. Outros já viam a doença como uma consequência de alinhamento de estrelas também. Houve também a atribuição da doença aos judeus, né, que foram massacrados lá pelo ano de 1348 até 1349.
Então, aparentemente, nessa época, o que resolveu foi a quarentena, né? As cidades que usavam desse método, elas ficaram com a doença ausente, o que é um bom sinal. A praga da peste matou de 75 a 200 milhões de pessoas, mas a estimativa mais alta para esse número seria o número equiparado à população brasileira, né? Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 25, vocês têm o exercício 5 para fazer das atividades de sala, as páginas 26 e 27, que nós temos as atividades propostas, e a tarefa online do portal SAS do capítulo 6, Biologia 2. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijão!